Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Agora eu vou fazer uma análise do nosso desafio, tá? Como é que funcionou o nosso desafio? Deixa eu desligar o ventilador aqui, tá um calor, mas fica fazendo barulho. Vamos lá. Nosso desafio dos 200 aos 500 reais, como é que foi, tá? Então essa aqui é a planilha geral. Eu vou começar pela planilha aqui de números, tá? A gente começou com 200, jogando com o stack fixo aí de 100 big blinds, que eu acho que aqui embaixo ainda é bem pouco 100 big blinds, tá? Então a gente tem que jogar no stack máximo, tá? Stop win, stop loss a gente colocou o manual, mas a partir do próximo nível nós vamos colocar ele variável, tá? Conforme o nosso desenvolvimento. A gente teve 11 sessões, sendo uma para trás e uma para trás, essa aqui, ó, de número 8, e uma breaking even, que a gente ficou no empate, né? E a gente teve aqui também, deixa eu só ajustar, ok. Número de mãos, a gente vai ver autoavaliação, eu tive aí uma média de 7 ou 8, tá? Nas minhas sessões, teve duas sessões ruins. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no painel, tá? A gente foi de 200 a 516 jogando 10 e 20 centavos. Vamos dar uma olhadinha aqui no painel, que aqui é onde as coisas importam, tá? Foram, na verdade, 11 sessões. Nossa meta foi batida, passou 5%, né? Aí fica aqui com esse negativo, mas não se importe com isso. Pode ser zero aqui, beleza? Nossa meta cumprida. Foi um total de 1.519 mãos. Eu vou ampliar aqui para vocês verem. Tá? Aqui, 1.519 mãos. Uma média de mão por sessão de 138 mãos por sessão. O nosso lucro, que é o tal do win rate aqui, tá? Lucro por big blind de mão 0,20, tá bom? Por sessão a gente teve em média de lucro aí de R$ 28, considerando que a sessão durou em média, ó, aqui a gente tem um minuto, né? Durou em média 35 minutos, a gente está ganhando aí R$ 28 a cada 35 minutos. Se fosse por hora, tá? Se fosse por hora aí daria em torno de R$ 50 por hora, tá bom? Jogando a sessão sem contar o rakeback, tá? Minutos jogados ao todo 394, mãos por minuto 3,86, é mais ou menos isso, uma mão por minuto por mesa, é mais ou menos isso que acontece, tá bom? Mãos por hora 231, média de minutos por sessão 35,8, tá? Isso aqui são parâmetros de grandeza nominal, sem muita relação, sem contar. E a gente vai terminar de ver aqui o resultado, tá? Parâmetros financeiros, resultado de jogo, então de lucro, jogando 316, resultado de rakeback estimado, tá? Considerando um rakeback, a gente teria ganhado mais R$ 22 de rakeback, então o resultado total foi 338,04, tá bom? Lucro por hora de jogo, ó, 48,12, lucro por hora de rakeback nesse nível bem baixinho, 3,36, ou seja, meu lucro por hora total jogando aqui, tá? 51,48. Se a gente fosse considerar um trabalho, né, essas horas que eu passei jogando aqui, eu ganhei em torno de R$ 51,40, 48 centavos por hora, considerando o resultado do jogo e o rakeback, tá? Isso aqui é muito bom você ter a ciência de tudo isso, porque conforme você vai jogando em outro blind, você vai adaptando aí, vai vendo o que funciona para você. Agora sim nós vamos ver aqui alguns índices estatísticos que ainda não funcionam direito, porque são poucas sessões, precisa ser muito mais do que isso, mas já começa a indicar algumas coisinhas, tá bom? Vamos lá. O índice está aqui e aqui está a explicação, a tabelinha do índice, tá? Então o que você tem que considerar? Esses índices aqui. Correlação, tá? Correlação de Pearson aqui. Resultado por minuto, resultado por mãos. O que quer dizer isso? A correlação pode ir de -1 a 1, tá? Então é um intervalo entre -1 a 1. Quanto mais perto do 1, maior a correlação. Quanto mais inverso a 1, menor a correlação. Eu estou tentando relacionar aqui resultado e minuto, tá? O meu ficou no -0,5. O que isso quer dizer? Tá? Ele está encaixando aqui, na alta relação inversa. Na verdade, o que os meus dados me mostram que, na verdade, quanto mais minutos eu jogo, menos eu ganho. É uma relação inversa. O meu resultado é melhor quanto menos tempo eu jogo, tá? É meio contra-intuitivo, mas foi isso que os meus
índices mostraram, né? Isso aí também é causado pelo efeito stop win. Quando a gente entra na sessão e tem 2, 3 boas mãos e já encerra em 10 minutos, me parece que jogando pouco, né, eu tenho bons resultados. Então é isso que ele está dizendo, tá? Ele ficou aqui no menos 0,5, então tem alta relação inversa, ou seja, mais minutos, menos resultado, ou menos minutos, mais resultado. A mesma coisa em relação a mãos, que acaba sendo praticamente a mesma coisa, né? Quanto mais mãos eu jogo, menos eu estou ganhando, né? Meu resultado é pior, não é que eu estou perdendo, tá bom? E é ok, é isso que acontece mesmo geralmente no cash game, tá perfeito, tá? Correlações, agora essa aqui é sensacional, vou deixar por último, tá? Vamos ver o parâmetro estatístico atual. Desvio padrão do meu bankroll e desvio padrão do meu resultado. O que quer dizer desvio padrão? É essa distância entre a média, tá, e o resultado de fato, tá? Se está variando muito. É o que a gente chama de variância. Na verdade, variância é desvio padrão ao quadrado. Né? Então, se eu falar em variância, é praticamente isso aqui. Né? Tem algumas particularidades, mas é praticamente essa questão de desvio padrão. Tá? Desvio padrão do bankroll em porcentagem. Então, se eu tenho um bankroll meu, que é essa curva aqui verde, tá, desviando, oscilando muito, ele pode ser insustentável. Aqui a gente criou alguns índices para dizer o seguinte: se o meu desvio padrão do bankroll tiver entre 0 e 20, tá, ele é neutro, não tenho muito desvio padrão, posso até acelerar um pouco, arriscar mais. Se eu tenho entre 20% e 40% nesse índice de desvio padrão, ele está sustentável. Ok, o meu bankroll, no caso aqui de R$200, né, que começou com 200 e foi até 500, ele é ideal para os meus stacks. Né? O meu bankroll é ideal para o jogo que eu estou jogando, se estiver aqui no sustentável. Tá? E acima de 40% quer dizer que você está com um bankroll pequeno. Você está com pouco dinheiro para o limite que você está jogando. Então você tem que descer o limite. Tá? O importante também é o desvio padrão do resultado. Tá? Quer dizer o seguinte: quanto você está sendo volátil nos seus resultados, nas suas sessões. Mesma coisa, neutro, sustentável e volátil. Eu estou no 12%, eu estou no neutro. Isso mostra um resultado consistente, ele não varia muito. Eu tenho um jogo consistente, tá? Eu posso até arriscar um pouco mais, por mais que pareça contra-intuitivo, tá bom? Mas o índice que mais importa aqui pra gente, tá? O que mais importa é esse aqui. Eu vou até dar uma corrigidinha na escala, tá bom? Eu vou dar uma corrigidinha aqui na escala. Eu estava pensando nisso, eu acho que está muito grande, tá? O que ele quer dizer esse índice? Esse é o coeficiente angular. Se eu pegar da onde eu comecei, R$200, tá? E jogar aqui para os 500, onde eu terminei, e fazer um triângulo aqui, tá? Um triângulo. Esse ângulo aqui vai ser meu coeficiente angular. Se eu tenho um coeficiente angular alto, eu estou jogando muito bem naquele nível, tá? Se eu estou tendo um coeficiente angular baixo ou negativo, eu não estou jogando bem naquele nível. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui é a estatística que identifica se você está jogando no blind certo, se você está dominando o blind. Tá? No nosso caso aqui, a gente jogou no blind de 0,10, 0,20. Jogamos, eu sei que são poucas sessões, tá? Teria que ter uma amostra maior. Ok, mas para quem for usar a planilha, pode ser que tenha aí mais sessões, mais mãos, tá? O que ele quer dizer? Esse índice 0.022, tá? A gente poderia até colocar em porcentagem, mas tá bom assim. Eu tenho a escalazinha aqui, acho que vai ficar mais fácil eu colocar em porcentagem, depois eu ajusto. Se ele for menor que menos 0,025, eu estou jogando num blind muito alto, eu não estou dominando o blind. Se ele for entre menos 0,25 a 0, eu estou tendo prejuízo naquele blind, tá? Embora dê para eu ajustar meu jogo para continuar nele. Se o meu índice estiver entre 0 e 0,25, é o blind ideal. O meu está no 0,022 e é aqui que eu me encaixo. Então, ok, eu estou dominando, estou jogando, estou sendo lucrativo naquele blind, tá? De 0,10, 0,20, tá? Posso subir? Se tiver mais que 0,025, já é altamente indicável você subir o blind, tá bom? É para isso que serve esse
esse parâmetro. Ah, é só esse nível que eu vou, só essa referência que eu vou usar para subir o blind ou descer? Não, claro que não. Nosso caso aqui, a gente teve uma meta, bateu a meta, o meu bankroll utilizado agora vai começar com 516. Eu olhei aqui, eu estou bem perto, eu estou no blind ideal, bem perto na hora de subir. Ok, vou subir o blind sem problema nenhum, tá? Isso é só um indicador, você não tem que seguir ele, você tem que analisar todo o seu conjunto de informações, tá bom? E aqui o gráfico, né, bem demonstrado aí, de desvio do seu bankroll, do seu resultado, tá bom? Então acho que não teve muito segredo, a planilha funciona bem, tá? Eu vou fazer os ajustes aqui. Como é que vai funcionar agora? Eu vou continuar da própria planilha aqui para baixo, por isso que eu deixei cor de amarelo. Eu vou continuar da seção número 12, tá? Nós vamos dos 516, tá? Até, creio que R$1.000, tá? Jogando 15,30. Ou vou colocar aqui 1.200 ou 1.300 para jogar 15,30 e 20,40, que eu acho mais ideal porque não tem tantas mesas. Olha só, não tem tantas mesas, 15,30 é mais 20,40, né? Então a gente já vai ter aqui, na verdade, que colocar dos 500 aos 1.200. Mas isso eu coloco já no primeiro vídeo do próximo desafio, que eu devo gravar em breve, tá bom? Para vocês. Você gostou da planilha, gostou da análise? Venha ter uma para você também. Você que joga aí em cima, mesmo que você é pro, joga no alto limite. Vamos criar uma planilha personalizada para você, tá bom? Gratuitamente. Você vai curtir, vai te ajudar, tá bom? E você que começou agora no poker, é essencial aprender a seguir certos indicadores, tá bom? Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou. Um grande abraço para vocês e logo tem o próximo desafio, hein? Hasta la vista, meus queridos.